palavra do dia, eu preservo muito a palavra do dia. Hoje ela está no livro de Isaías, capítulo de número 51. Eu quero também falar sobre a segunda-feira, né? Nós iremos fazer o culto lá na casa do irmão Osmar. Eles estão morando no Canela Fina. É um lugar difícil dele vir para o culto, porque ele não tem transporte. E fica difícil. Então a igreja tem que ir até lá, ajudar eles, pregar, orar, ajudar. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aí. Eu tenho um companheiro que me ajuda, é o Rodrigo, não sei se ele vai ter tempo. Sim. Que é dirigindo, né? Chega tarde. Todo mundo foto, mas ele sempre ele me manda mensagem aí no Instagram. Mas se ele não puder ir, vou falar com ele, se ele não puder ir, eu estou passando, pegar. Mas nem naquele dia eu venho para cá, porque nós leva a caixa, né? E a pessoa que é empregada é complicado. Vamos ler a palavra do dia, ela está no livro, só a parte A do versículo 17 de Isaías 50. Ele diz: desperta e levanta-te, né? Exatamente. Essa parte aqui. Na palavra de Deus ele sempre teve uma palavra, levanta-te. Essa palavra, ela não significa que nós estamos deitados. A palavra levanta, ela vem de Deus. As coisas espirituais, elas são bem diferentes da nossa conversa do dia a dia, né? Quando ele diz levanta, às vezes você está andando, você está de pé, você não está deitado. Porque ele não se refere à vida que você está levando, ele se refere ao mundo espiritual, né? É isso que ele se refere, o mundo espiritual. Levanta-te. Quando você pega a palavra de Deus no livro de Jonas, nós vamos entender uma coisa agora. Jonas era um servo do Senhor. Jonas era um servo de Deus. E Jonas era um pregador. Engraçado é isso. Jonas era um servo de Deus e Jonas era um profeta de Deus. Só que quando Deus dirige a palavra levanta-te, significa que esse camarada está muito acomodado. E eu vou dizer uma coisa para nós: a vida do crente, ela não pode ser uma vida acomodada no mundo espiritual. Nunca deixe na vida de vocês acontecer uma coisa assim. Um processo feito e estabilizado. A Bíblia diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem diz isso, a Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus é a salvação. Só que é muito errado quando o homem apenas faz esse processo. Aceita Jesus, se batiza e para. Nunca foi bom, nunca será bom. Ele não gosta disso aí não. É necessário que você tenha vida espiritual. Para que eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Tenha muita vida, tenha muito crescimento. Que consiga atingir, consiga criar outras pessoas. Olha, quando eu me casei com a Maria José, eu já nasci, eu era novo. E aí, quem é que eu carregava de ombro quando nós íamos buscando? Quem é que imaginava com uma pessoa daquela? Daí ia casar em geral uma pessoa, parece ser tão difícil, mas casou e já tem uma filha. Isso no mundo material. Ele diz: crescei, multiplicai e povoai a terra. Na hora que você nasce de novo, da água e do Espírito, como ele falou, agora você tem que crescer, se multiplicar e ter filho. Crescer, se multiplicar, ter filho, ter um desenvolvimento na igreja de Deus, ter um desenvolvimento na igreja de Deus. É preciso que aconteça esse desenvolvimento.
E quando ele dirige a palavra para o Jonas, no capítulo 1 do livro de Jonas, pela palavra, pela frase, você vê que ele fala uma coisa assim: olha, veio a palavra do Senhor, isso capítulo 1, versículo 1. A Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Olha a mesma palavra do livro de Isaías: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Te levanta, cara, tu não está vendo a necessidade. Vai à grande cidade, tu é um pregador, está fazendo o quê? Te levanta. E eu descobri que os caras que estavam no barco que ele ia, ele era muito acomodado. A primeira coisa que ele fez foi não ir para esse lugar. Eu não vou não, porque lá é muito perigoso. E eu não vou para aquele lugar. Mas eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou fazer noutra cidade. Meu filho, pelo amor de Deus, escute a palavra dessa coisa. Não é a nossa opinião que vale mais depois que nós estamos com Deus. Não é. Houve um tempo que os filhos eram mandados pelos pais. Eu alcancei esse tempo. Dá saudade, agora eu estava ali sozinho. Comecei a me lembrar do passado e digo, eu vou fazer tudo para não chorar. Me lembrando de coisas que ficou para trás, que eu não consigo mais. Mas muita coisa eu pensei sozinho, uma voz eu esperei por vocês. E eu fui um homem que eu vi um velho, meu bisavô. Ele era pai da minha avó, chamado Raimundo Queiroz. Parece que eu estou naquele campo, naquela parte. Aquele cara, ele estava lá comigo, quando chegasse a porta virada. O papai casado com a neta dele, o tio Cláudio casado com a neta dele, outros camaradas casados com a filha dele. Tardezinha, era um dia de tarde, a comunidade todinha, quando o cara estava cortando carne, a gente escutava tão Natal, eu mandou um da velha, fazia um pedaço. Aí, a mesma papai Queiroz, a mesma padrinho, Deus abençoe. Amanhã não vai ninguém cortar. Aviso para os outros, aqueles que não estão aqui. É para ir todo mundo tirar paia, outros tirar pau, vamos ajeitar a cobertura da caixa de farinha que não presta mais, está chovendo dentro do fogo. E é amanhã. Deve ser o quê? Não, nem o capa daquele, nem dizer, meu Deus, eu queria cortar para terminar de ferrar minha buraca, eu não era nem doido, pai. Todo dia fazer o que o... Todo mundo foi fazer o que ele mandou. Não ia para outro canto. Hoje eu estou dizendo que dá saudade do negócio desse. Né? Agora veja bem, quando eu me torno filho de Deus, quem é que manda em mim? O diabo manda no povo dele. Toda pessoa que é viciada em droga, ele luta para não ir, mas o diabo não, você tem que ir. Eu sou seu patrão, vai e vai mesmo. Roube e faça o que quiser, mas você tem que ir. Ele é escravo não se manda. Isso aí, meu pastor, só bem rapidinho que eu fazer que nem outro. Daí eu vou falar para o senhor e confirmar suas palavras. É desse jeito. O senhor me acredita que quando eu estava sem usar, era tão forte que eu olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia o que fazer. E eu dizia que não ia, mas não aguentava. Descia e ia, não tinha dinheiro, mas ia atrás de alguém que, enquanto eu não usasse ali, eu não conseguia. O cara é escravo. O patrão dele manda mesmo. É escravo. Pura verdade que você está falando. Aí quando chega Deus, que liberta o cidadão, aí diz, tu é meu agora. Agora, como se você tivesse um campo de doação de criança, não é do candário, mas depois chega um homem, não tem criança, ele diz, vamos adotar isso daí, mas é bonitinho. A mulher diz, é mesmo, é esse daí que Roberto Carlos, aquele jogador, tem muita menina assim, pretinha, bem mais 2 ou 3. Adota, bota um recibo
resiste dele, né? Aquele azul tem 2 picos. Exatamente. Agora é filho dele. Jesus libertou nós do mundo de Satanás. Nós viremos filho, a Bíblia diz no livro de João, todos quanto receberam teve o poder de ser chamado filho, e agora é ele quem manda em nós. Repare que tem um canto onde ele disse, um velho tinha 2 filhos. Olha Jesus pregando isso aqui. Falou para um, vai para a minha roça. Ele disse, vou, mas não foi. E ele disse para o outro, tu vai, ele disse, não vou não. Mas depois arrependeu e foi. Ele disse, quem fez a vontade do Pai? Que disse que não ia. O que disse que não ia, mas depois foi. Né? Tem cara que diz, serve a Deus, mas não fala que Deus. É ou não é? Levanta, vai estar aqui, vai para a cidade de Nínive. Não, eu até me levanto, mas não deu quando Deus deu. Aí não deu problema. Só que eu descobri uma coisa dele. Eu descobri que ele vai deitar no navio e um homem sem ser Deus manda levantar também. É engraçado que quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura perante Deus e os homens. É bom quando você cresce diante de Deus, mas diante dos homens. Né? Os homens também olham, não tem o que falar, Deus não tem o que falar, porque senão você pega a repreensão de Deus e a repreensão dos homens. Mas na hora que o Maria se levanta do meio, você vê, foi Deus que tocou no coração dele. Repara no versículo 6, quando o cabo foi lá, onde ele estava dormindo. E assim, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tem, dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós. Mas como invocar Deus se está errado? Aqui tem um segredo muito grande. Vai ter uma campanha de oração. Agora Deus vai me abençoar. Graças a Deus que o pastor abriu uma campanha de oração. Só que nós vamos esbarrar com o 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem e se converterem dos seus maus caminhos e buscarem a minha face e orar, aí eu gosto no céu. Perdoa os seus pecados e sai da sua terra. Não é na marra, não, né? Eu vou lá e tenho que me abençoar. O cara diz, se levanta, cara, tu é muito acomodado. Temporal o medonho e tudo deitado. Essa palavra Deus já tinha dito, se levanta. Ele era errado perante Deus, perante os homens. Agora vê se tu invoca o teu Deus, mas como? Se ele estava de mal com Deus. Entendeu agora? Invoca o teu Deus que livra nós. Você sabe uma coisa, companheiro? O problema é eu. Não posso invocar, que é eu que estou com o problema. Agora aí. Repara o homem doente, o Ezequias. Está doente. Um profeta diz: coloca a sua casa em ordem, diz essa cama que você está, você me levanta do caminho. É forte isso aí. Saindo da boca de um profeta é forte. No domingo eu passei por aquela mulher, estava triste, abatida, quebrou-se um pouco, debruçado no ombro do marido, já querendo. A ligação para nós era outra ligação, não tinha nada de forte, não. Aí, qualquer coisa você corta isso aí, não pode entender. Essa parte aí da mulher do João Garela, viu? Aí estava ali, eu passei por ela. Estava doente, né? Estava com caroço. Aí tiraram a biópsia e foi para fora. Não sei se você viu algo que eu disse um tempo aí para trás, que até um problema. É por isso que eu estava perguntando. Vamos lá. Alguma coisa aí você corta. O Ezequiel, o cara que você não se levanta nunca mais daí. Mas ele vai orar e ele tem com a Deus. Eu nunca me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Então o cara tem crédito com Deus. É você esse. Né? E muito, né? Aí Deus, aí chora, aí Deus diz para ele: esse cara aqui, como está falando, A nação dele. vai viver mais 15. Forte isso aí, né? Quem vai morrer agora? Vai viver mais 15 anos? Não sabe, eu não viver. Um bocado de coisa. Ele tinha crédito com Deus, né? Não, o João não tem.
Quando o cara te levanta do bem, tu não está vendo, invoca o teu Deus, tu disse que é israelita, tu veio e foi desobedecer o teu Deus, ao rei, e disse verdade, pode me jogar na água, eu não quero compartilhar meu problema com você, me jogue na água. Eu descobri uma coisa, que o bom você não come só, e o ruim você também não come só. Você já viu o cara jogando aquele jogo da televisão? Aí já está em 150 mil. Aí o cara diz, vai parar ou vai continuar? Aí o locutor começa a conversar com ele para tirar ele do tempo. Ele vai fazer o que com esse dinheiro? Olha a palavra dele. Terminar a faculdade com o filho. Desse jeito. Comprar uma casa para o menino que não tem casa. Né? Olha aí, rapaz. Já vai direto para essa área, né? Aí vai, eu tirei aquela menina do banco, me seduziu para me fazer um empréstimo, eu estava com 90 dias, pela mão, acho que ela pega também. Claro. Aí eu fui e fiz. Quando cheguei em casa com dinheiro, peguei já, meu filho está aqui então, para você pagar as suas contas, aquele está aqui então. Foi assim, não come só. Não come só. Agora o mal também ninguém come só. O cara desse fumando droga de ele se lasca sozinho. Como se lasca sozinho? E a casa onde ele está, problema, né? Todo mundo sofre, todo mundo. Todo mundo. O João não foi sincero, né? Eu sou desobediente a Deus, não tem como clamar, não é não. É me jogar logo nada. Você. Perdeu outro esperando. Foi porque isso eu vou dividir com vocês. Vocês são os inocentes. Vocês não têm nada a ver com isso. É coragem. Aí os caras jogaram. Só que Deus não queria matar, queria apontar para onde ele mandou. Deus queria apontar para onde ele mandou. E querendo deixar hoje esse recado para nós. Para quem endurecer diante de um Deus que é dono da nossa vida? Muito forte. Né? Não adianta, velho. É uma coisa que não adianta. A parte que eu acho mais impressionante é porque nós estamos tudo aqui. Mas pode pegar um versículo desse aí e ler. E mandar para a cidade. E cada um partilha diferente, né? No mesmo sentido, mas Já diferente. tem outra versão. O mesmo assunto que o cara tem. O livro de Mateus capítulo 20. Eu descobri outra coisa importante. Aqui a Bíblia diz que era 2 séculos. Isso é um erro de digitação. Um cabra de um livro que era 1 século, e no livro de Mateus diz que era 2 séculos. Só que eu achei uma coisa engraçada, com a palavra levanta. Mateus capítulo 20, versículo 30. E eis que 2 séculos estavam junto ao caminho e ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem um dos livros que diz que ele estava sentado à beira do caminho. Não é nesse livro aqui, não. É de assim. Não, mas tá. Eis que 2 séculos assentados, né? Junto do caminho, estavam sentados. Era onde ele pedia irmão. Se ele não se levanta para tomar uma atitude, Jesus passava, ia embora e eles continuavam certo. No mundo espiritual tem muita gente sentada, tem muita gente acomodada. Tem que levantar, né? É simbólico, né? Porque aí eles eram sérios porque não enxergavam a palavra, né? Ela estava ali sentada. Mas significa um cara sério. Tem que tomar uma atitude, tem que se levantar, né? O livro de Atos dos Apóstolos, do apóstolo Paulo, toca aquela visão, né? Que é Cristo. Eu não falei que Cristo é quem manda em nós? Ele vai todo fodendo, vai entrar na casa lá na cidadezinha de Damasco, vai prender gente, vai fazer umas coisas. Aí vem aquela luz que clareia
E o versículo 6 diz, e ele tremendo, atônito, palavra atônita, cuidado, tremendo. E Senhor, o que queres que faça? Disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tem que fazer. Levanta, cara, não fica deitado não, sai fora logo, vai para a cidade, entra na cidade, te levanta. E essa palavra está muito na vida, mandando nós ser mais precavidos, mandando nós. E ela é muito dedicada ao obreiro, o crente que tem a palavra, parece que está parado, porque agora nós vamos encontrar ele já no capítulo 20 do livro de Atos, isso aqui é o 9, né? Agora vem ele trabalhando, ele não para não, cara, agora ele é um trabalhador mesmo. Versículo 27, aliás, e porque nunca deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus, né? Nunca deixei. Ele diz que até que lá, pelas casas, pelo lugar. E ele aconselha outro pregador de olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo nos constituiu, bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele chama Jesus de Deus, né? Ele resgatou com seu próprio sangue. Não parou mais, nunca parou. Até quando ele ia de Jerusalém, não de Roma, muita gente, rapaz, Paulo, tem cuidado. Teve um canto que enquanto ele pregava, o cara pegou o Espírito Santo. Começou a se movimentar e falar em mistério. Aí foi na bagagem dele assim, pegou uma cinta dessa daqui, que ele chama cinta, amarrou os pés e disse, assim diz o Senhor, que esses profetas se levantam dele. Aqui não tem profeta, esta noite a palavra diz que eles estão juntos. Tem muita igreja por aí, eu já vi. Tem deles que é bagunça, mas tem cabra que levanta dentro da igreja e começa a profetizar. Profetizar o que Deus manda, e é verdade. E ele, o cara pegou, se amarrou. O dono dessa cinta aqui, chegando em Jerusalém, em Roma, é só chegar e dizer que é amarrado. E era verdade o que aconteceu. E ele disse, em todo campo que eu for, vocês fazem isso. Mas você magoou o meu coração, porque eu não paro. Estou disposto a morrer. Não vou parar não. Depois da palavra que Deus falou para ele, né? Não vamos parar, não vamos estabilizar, não. Porque a igreja ela é assim, ó. Ela dá uma alavancada no começo, e você diz, agora não tem nada que pegue. Mas praticamente, às vezes nós mesmos quem faz a dificuldade. Começa a parar, não pregar, começa a deixar de se animar. E no mundo espiritual para estar sentado, e as coisas vão ficando difíceis, completamente difíceis. O livro de Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Às vezes nós estamos dormindo no meio de banco de pessoa boa, porque sem Cristo eles são loucos. E ele diz, pelo que diz, desperta tudo que dorme. Levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há um bocado de gente morta ao redor de nós, que nunca tiveram a vida eterna de Jesus, aceitando ele e se batizando. São mortos pelo pecado de Adão. Adão, no dia que você comer do fruto, você morre. São pessoas que andam, que trabalham, que botam roçado, que faz comércio, mas são mortos. E muitas vezes o Filho de Deus está no meio deles dormindo, está aí a palavra. Levanta por dar entre o corpo. Levanta que entra esse corpo e Cristo te esclarecerá. Aquela igreja lá de Ezequiel 37, aquilo era um povo que era morto, completamente morto. Foi que o homem de Deus foi lá para fazer viver ele. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo,
capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ele toca o Timóteo, prega para o Timóteo aceita Jesus. O Timóteo é filho de uma judia, o pai é grego, é uma mistura, mas Deus, ele recebeu o Evangelho, se batizou, aí ficou meio atordoado, sem fazer nada. E ele começa dizendo no 3: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Está dizendo para o Timóteo: Timóteo, eu oro por você todos os dias, desejando muito ver, lembrando das tuas lágrimas, para me receber com gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó, Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo, eu te lembro, desperta o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos, das minhas mãos. Ele orava nele. Desperta, meu amigo. Desperta, bota esse dom. Eu tenho lutado aqui nessa igreja para fazer obreiro, para fazer pregador. E vocês são testemunhas. Boto para dirigir, boto para pregar, boto para falar. Desperta. Desperta o dom. Nós temos dom. Cada um cara tem. Na vida material tem. Na vida espiritual tem que ter, né? Vamos finalizar na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2 e 5. Vós também como pedras vivas. Vocês lembram quando quando Jesus começou a entrar em Jerusalém? Montado no jumento, começou a se levantar a pessoa para adorar. Pessoa que jogava a sua roupa onde ele ia passar. Outros cortavam a cama de palmeira, como palha de coqueiro, colocavam, fazendo tapete para ele passar, gritando tão alto que teve gente que não gostou. Disse: ei, Jesus, manda ele se calar. Ele disse: se ele se calar, as pedras vão clamar. Eu passei 11 anos pensando que ele se dirigia a pedra mesmo. Mas agora está aí a revelação. É para ele. Pedra é uma coisa imóvel, já está dizendo. Mas segundo 1 Pedro 2 e 5 diz: vós também como pedra viva, ó, não é pedra morta, não. Pedra viva, edificado casas espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aquela palavra de João 4, Deus é Espírito e quer que os adoradores adorem o Espírito em verdade, é nesse movimento pentecostal, movimento de glória, movimento de adoração, movimento de entrega total aí. E as pedras vivas são nós. Porque o corpo de Cristo, todo o corpo ele é cheio de células. Eu até um tempo desse eu sabia quantas células tem no corpo humano. Mas os anos se passam, se eu deixo de estudar e não dou aula faz muito tempo, não posso explicar isso não, mas não. Eu estudei para fiz curso, até uma mulher dele que é minha irmã, de pedagogia, e depois fiz curso para saúde também, para poder trabalhar como enfermeiro. Um corpo ele é composto de células. O câncer é assim, ele mata umas células e aquelas células diz para as outras que elas também não têm vida. Aí morrendo tudo por em volta.
Você repara que quando você pega um corte, aí você fica inflamado, no seringal, a gente lava com cimento, aí começa a criar uma casquinha ficando branco do pai, porque as células vão trabalhando e colocando, ajudando ela a ficar. Nós vamos construir uma célula, vai construir outra célula. E o corpo. Por que é que o cara faz, as ideias trabalham com célula? É como se fosse um corpo, uma célula criando outra célula, criando outra pessoa. Vai desenvolvendo na célula, ele trabalhou com a célula. Exatamente. É assim. Então, o que acontece? Pedra viva. A pedra, Jesus é a pedra angular, a chefe. E nós somos as outras pedras que foi formando o corpo de Cristo, que é a igreja. Pedras vivas, afogueadas, e cada uma tem o seu desenvolvimento. Mas essa é a palavra de Deus para nós. Levanta, acorda. Nós estamos vivendo uma época. Jesus já tinha cantado a pedra lá atrás. Tudo que nós vivemos hoje, Jesus tinha cantado lá atrás. Ele disse: vai ter tempo trabalhoso, o apóstolo Pedro, Paulo, e difícil, tempo difícil. Se levanta a nasce gente amante de si mesmo, presunçoso, desobediente a pai e mãe, ingrato nos negócios, irreconciliável, caluniador, obstinado, que é a mesma coisa que tem. Essa é a ação. E aí muita guerra, muita coisa. E aí o homem tem que acordar. Olha, eu sempre falo uma coisa em encontro de casais, qualquer tempo aí, quando passar até fazer a senhora, eu vou fazer encontro de casais. Voltar a casa. Eu sempre digo, por que um casal se separa nas minhas palestras? Por que um casal se separa? Às vezes a gente relaxa nas coisas. Tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa, ser antenado, ser uma pessoa antenada. Não é para ter ciúme da família da gente, é para cuidar. Não ciúme do antigo, esculhambando para a mulher, dando ar para ela, não, isso aí é errado. O problema é o cara tem que ter cuidado. Às vezes a mulher faz uma parceria com uma mulher que já deixou mais de 10 maridos. Aí você vai trabalhar quando chega aquela criatura e está lá. Você acha que é filho da seu irmão? Nunca não. É difícil. Não dá. Aí o cara não toma uma atitude, não se antena nas coisas, não está fazendo tudo errado. Tem que ter cuidado, tem que cuidar da vida, da família. Cuidar. Eu tenho cuidado na minha família. Vou mostrar isso para vocês como exemplo. Não tive sorte, tive desgosto com uma menina que casou com Deus certo. Outro dia, como mulher, eu não tiro a razão dela, é nova. Disse: papai, ligou, né? O cara me chamou para mim numa igreja dele lá no São José.